Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem? Estamos aqui novamente para a explicação de mais uma atividade. Então, hoje, sábado, 5 de setembro de 2020, vamos trabalhar com a página 16 da nossa apostila. Olha aqui, página 16. Então, o que nós vamos fazer hoje? Primeiro, como a gente concluiu a atividade de quinta-feira, não tem continuação hoje, a gente trabalhou um pouco de ciências e português. Hoje, além da interpretação do texto, claro, a gente vai trabalhar matemática. Então, vamos começar pela interpretação do texto. Primeiro, a gente vai ler esse texto, ele é um pouco extenso, a prof vai ler, mas gostaria que vocês lessem também, para facilitar a resolução das próximas atividades. Então, vamos lá. Você sabia que existe lixo no espaço? Pedaços de foguetes, ferramentas, satélite em desuso e até, sinto muito, mas é preciso dizer, cocô e xixi congelados de astronauta giram em torno da Terra. Sim, isso é o que se chama lixo espacial. A maior parte desse lixo, vale ressaltar, é resultante da explosão acidental de satélites, que os faz em pedacinhos. Para você ter uma ideia, mais de 120 eventos desse tipo já foram detectados pela NASA, ou seja, a Agência Espacial Americana. E acredita-se que esse número pode ser bem maior. Alguns satélites também são deliberadamente destruídos, como foi, por exemplo, o caso do teste de um míssil chinês realizado em 2007. Ele foi lançado com o objetivo de atingir um satélite que estava em desuso. Todo o material resultante da destruição, pedaços do satélite e do míssil, continuam na órbita da Terra. Podem ocorrer também colisões entre o material abandonado no espaço, gerando ainda mais fragmentos. É importante destacar que a maior parte do lixo espacial orbita a menos de 2.000 quilômetros de distância da superfície da Terra, tornando-se um risco para os novos lançamentos que são realizados. Dados que quase todas as missões tripuladas ficam abaixo dessa altitude. Já existem até alguns casos de colisões desses objetos com as naves tripuladas. Ainda bem poucos, mas que já foram registrados. Um perigo a mais para os astronautas. Para minimizar o problema, já se imagina produzir uma lixeira espacial com o objetivo de recolher esse material abandonado. Ela seria composta por satélites com capacidade de coletar o lixo abandonado no espaço. Já há uma lixeira desse tipo em funcionamento na Estação Espacial Internacional. É a nave automática russa Progress, responsável por levar periodicamente os suprimentos para a estação e no retorno para a Terra trazer o lixo produzido lá. Como se não fosse o suficiente poluir a superfície de nosso planeta, estamos também poluindo o espaço. As novas gerações terão trabalho e tanto, viu? Um texto para se pensar, né? Então, aqui do lado tem um outro pequeno texto. Números do lixo espacial. Esse a prof vai deixar vocês ler para vocês responder as questões seguintes, tá? Primeiro, vamos começar com a interpretação do texto. Então, quem escreveu esse texto foi Marcelo de Oliveira Souza. Ele trabalha provavelmente, no Laboratório de Ciências Físicas, na Universidade Estadual do Norte Fluminense. Então, vamos lá. Hoje só temos 2 questões. Aí, na segunda-feira, continuam as demais. Então, número 1. A linguagem utilizada nesse texto é informal, científica, regional ou literária. Então, para vocês responderem essa questão, vocês têm que saber o que é informal, o que é científica, o que é regional, o que é literária. Então, a prof vai dar uma pequena dica para vocês, mas seria melhor vocês pesquisarem para ver profundamente como que se dá essa linguagem. Por exemplo, a informal. A linguagem informal é que a gente usa assim com amiguinho, né? Com o vizinho ou coleguinha. Você, por exemplo, você fala assim: "E aí, amigo, que tal? Beleza?" Essa seria uma linguagem informal. A científica
É aquela linguagem específica, escrita por a pessoa que entende da área. Por exemplo, assim, científica, aqui estamos falando da NASA. Foi escrito por um cientista da NASA, que entende de lixo espacial. Regional, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente fala lá, ou eles falam, a gente fala porque a prof já morou lá. Eles falam leite quente. E nós aqui no Paraná falamos leite quente. Então, essa é a linguagem regional. E a literária é uma linguagem mais formal, escrita por gente estudada, por professores, por doutores, mas não quer dizer que seja específico da área da NASA, né? Específico sobre lixo espacial. Então, agora você vai marcar o xizinho na opção correta. Se a linguagem utilizada no texto foi informal, científica, regional ou literária. A número 2. O texto trata principalmente. O que é principalmente? Então, ele pode tá falando de vários assuntos, mas o que ele está falando principalmente? Será que é a letra A, dos astronautas da Agência Espacial Americana, ou seja, da NASA? B, dos materiais abandonados no espaço, ou seja, os lixos espaciais? C, do primeiro satélite artificial da Terra, o Sputnik? Ou D, das colisões existentes na superfície da Terra? Então, a prof quer saber qual que é o assunto principal do texto. Tá bom? Então, marque o xizinho na opção correta. Por enquanto é só, e precisando é só chamar. Bom trabalho a todos!